Muito boa tarde a todos. A primeira nota é para dar conta, principalmente quem está a assistir online, que esta sessão será gravada e, portanto, fica a informação para aqueles que eventualmente não queiram ficar com a sua imagem registada, para que possam desligar as câmaras se assim entenderem. Dito isto, boa tarde novamente, bem-vindos de volta àqueles que já estiveram connosco de manhã. Bem-vindos àqueles que se juntam agora para esta sessão da tarde, que vai contar com duas apresentações, duas comunicações. Eu recordo, esta nota já foi dada de manhã, mas para quem não esteve, recordo que a intervenção que estava prevista da Cátia Faria teve que ser cancelada por razões de saúde, e isso fez com que tínhamos uma sessão dedicada a Tom Reagan, e a primeira das quais, pelo Pedro, será apresentada pelo Pedro Galvão. Eu agradeço a quem eu agradeço muito ter aceitado o convite para estar connosco aqui neste colóquio de ética animal e ambiental. Pedro Galvão é professor de Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde é membro do grupo de investigação Language, Mind and Cognition, desenvolvendo a sua investigação central nos domínios da ética aplicada e da metaética. O seu ensino e investigação situam-se sobretudo na área da ética filosófica, tem vasto e reconhecido trabalho de produção filosófica e, além disso, escreve literatura de fantasia. Entre os seus livros incluem-se Ética com Razões, 2015, e o romance de fantasia filosófica A Última Vida de Sir Davidson, de 2020. Em 2011, organizou a obra intitulada Os Animais Têm Direitos e assina um blog na revista Visão. O Pedro Galvão vai apresentar-nos uma comunicação intitulada Os Direitos dos Animais, segundo Reagan, uma crítica. Muito obrigada mais uma vez e, quando quiser, vamos todos escutá-los com muita atenção e interesse. Boa tarde, muito obrigado pelo convite para fazer esta comunicação, e eu começava por perguntar qual é o tempo que eu tenho disponível para fazer a própria comunicação, porque não sei qual é que depois será o tempo que está destinado para as questões. São agora lá 2:45, deverei acabar mais ou menos a que horas a comunicação? Nós tínhamos previsto uma hora para cada apresentação, sendo que nessa hora seria o orador a fazer a gestão entre o tempo dedicado à apresentação, enfim, 40, 45 minutos, para depois termos tempo para a discussão. Uma vez que vamos ter menos uma comunicação do que aquilo que estava previsto, temos também aqui uma outra margem de manobra, digamos assim. Portanto, sinta-se à vontade, Pedro. Muito obrigado. Também calculo que será possível eu compartilhar a tela, não é? Acho que tenho esse poder agora. Aí está, espero que consigam ver. Sim, conseguem ver com a dimensão suficiente para isto estar legível? Sim. Muito obrigado. Bom, eu vou discutir a teoria dos direitos dos animais estritamente concebidos mais influente no século XX, que é a teoria de Tom Reagan, e tentarei mostrar que há várias falhas graves nesta teoria. Em alguns aspectos ela está muito incompleta. Há muitas explicações que ficam por dar, mas um objetivo mais preciso vai ser o de apontar uma incoerência entre o próprio sistema de crenças, dentro do próprio sistema de crenças de Tom Reagan. Bom, vou começar por apresentar um conceito central na sua perspectiva, que é o conceito de sujeito de uma vida, e esse conceito
na definição mais completa que eu conheço, é introduzido deste modo. Ser sujeito de uma vida, no sentido em que esta expressão será usada, implica mais do que simplesmente estar vivo e mais do que simplesmente ser consciente. Os indivíduos são sujeitos de uma vida se têm crenças e desejos, percepção, memória e uma noção do futuro, incluindo do seu próprio futuro, uma vida emocional com sensações de prazer e dor, interesses preferenciais e de bem-estar, a capacidade de iniciar ações na persecução dos seus desejos e objetivos, uma identidade psicofísica ao longo do tempo e um bem-estar individual no sentido em que a sua vida experiencial lhes corre melhor ou pior, de forma logicamente independente da sua utilidade para os outros ou de serem objeto dos interesses dos outros. Bom, esta definição não é assim um modelo de elegância, nem de clareza, mas algo percebe-se claramente. Para ser sujeito de uma vida é preciso mais do que ser simplesmente senciente. Portanto, existirão seres sencientes que não são sujeitos de uma vida. No entanto, para ser sujeito de uma vida não é preciso ser um agente racional. Assim, a classe dos sujeitos de uma vida será mais abrangente do que a classe dos agentes racionais, mas menos abrangente do que a classe dos seres sencientes. Depois, Reagan inclui na categoria dos sujeitos de uma vida, pelo menos, os mamíferos e as aves. Agora, o que há de menos claro nesta definição? Temos aqui a definição de sujeito de uma vida é uma definição dada em termos de um agregado de capacidades mentais. E uma coisa que é clara, ali com o se, os indivíduos são sujeitos de uma vida se tal e tal coisa, é que se um indivíduo tem todas estas capacidades mentais, então é sujeito de uma vida. Ter todas estas capacidades mentais é condição suficiente para ser sujeito de uma vida. O que já não é tão claro é que seja necessário um indivíduo ter todas estas capacidades para ser um sujeito de uma vida. Essa é a leitura mais natural. Embora não esteja aqui um se e somente se, talvez conversacionalmente possamos acrescentar ali o i somente se e ficar assim com uma equivalência. No entanto, esta leitura mais natural, a meu ver, tem um problema, porque aqui entre as capacidades mentais listadas aparece a seguinte, uma noção do futuro, incluindo do seu próprio futuro. Se esta é uma das condições necessárias para ser um sujeito de uma vida, a meu ver, deixa de ser assim óbvio que os mamíferos e as aves em geral figurem como sujeitos de uma vida. Não sei se, por exemplo, galinhas terão uma noção do seu próprio futuro. Esta noção do seu próprio futuro pressupõe uma consciência de si que talvez não seja evidentemente atribuível a todas as aves, a todos os mamíferos. Aquele aspecto da definição parece-me problemático, a definição em geral parece-me desarrumada. O que é que será então um sujeito de uma vida? Quando nós olhamos para estas capacidades mentais, o que fica claro é o seguinte: um sujeito de uma vida é um sujeito de consciência que tem estados mentais intencionais. Estados mentais que não são meras sensações, meras experiências, são estados mentais que são acerca de algo. Crenças, desejos, memórias, intenções, no sentido comum do termo. Portanto, o que é que uma definição que, não sendo muito precisa, me parece corresponder àquilo que parece corresponder de uma forma mais arrumada àquilo que Reagan teria em mente. Um sujeito de uma vida é um indivíduo que é um sujeito de experiências com estados mentais intencionais, e esses estados mentais intencionais compõem uma vida psicológica razoavelmente unificada ao longo do tempo.
e, definido assim, não preciso estar a dizer que para ser sujeito a uma vida é preciso ter uma noção do seu próprio futuro. Pois bem, consideremos agora a perspectiva ética geral sobre esta matéria de Reagan, resumida num silogismo. O seu princípio ético é o de que todos os sujeitos de uma vida têm o direito moral a um tratamento respeitoso. Por outras palavras, ser sujeito a uma vida é uma condição suficiente para ter esse direito moral mais geral, que depois se desdobra em direitos morais mais específicos. E depois temos uma alegação simplesmente factual, plausível, mas menos plausível se insistirmos na condição da consciência de si, da noção do seu futuro como parte indispensável na constituição psicológica de um sujeito de uma vida. Os mamíferos e as aves, pelo menos, são sujeitos de uma vida, portanto, os mamíferos e as aves, pelo menos, têm esse direito geral a um tratamento respeitoso. Então, ser sujeito de uma vida, para Reagan, é condição suficiente para ter direitos morais, mas há uma questão que fica por esclarecer. E será também condição necessária? Será que só os sujeitos de uma vida têm direitos morais? Eu não li tudo o que Reagan escreveu, mas naquilo que eu li, que não foi pouco, ele optou deliberadamente por deixar esta questão em aberto, e é uma questão importante. Uma teoria sobre os direitos morais, sobre que indivíduos têm direitos morais, quer dizer, tem de nos dizer o que é suficiente e necessário para ter direitos morais. E aqui ficamos com um problema. Se nós dizemos que ser sujeito à vida é também condição necessária para ter direitos morais, isto tem implicações que poucos estarão dispostos a abraçar. Presumivelmente, recém-nascidos ainda não serão sujeitos de uma vida. Vamos então dizer que não têm direitos morais? Bom, se calhar não é boa ideia considerar que ser sujeito a uma vida é condição também necessária para ter direitos morais. Mas nesse caso, o que é que será uma condição necessária para ter direitos morais? A isso ele, em várias ocasiões, deliberadamente não responde, prefere deixar a questão em aberto, mas é uma questão à qual quem tem uma teoria sobre os direitos morais não pode fugir. E se ele defender que ser sujeito a uma vida é também condição necessária para ter direitos morais, ele arrisca-se a chegar à conclusão de que, por exemplo, recém-nascidos não têm direitos morais. Se ele disser que para ter direitos morais basta ser sujeito a uma vida, mas não é preciso ser sujeito a uma vida, então o que é que afinal basta, o que é que afinal será condição necessária e suficiente para ter direitos morais? Uma hipótese seria um ser senciente, mas Reagan não parece muito receptivo a essa perspectiva, ao contrário, por exemplo, de Gary Francione, que nem pestaneja quando atribui um direito moral deste género, um direito geral a um tratamento respeitoso, a todos os seres sencientes, sem exceção, o que pode ter um inconveniente de fazermos incluir entre esses seres até os insetos, que não são garantidamente sencientes, mas existem indícios significativos de que têm alguma senciência, de que têm sensações. Pois bem, agora, o que é este direito mais geral a um tratamento respeitoso, que é um direito concebido em traços largos de uma maneira kantiana? Será um direito a não ser tratado como um mero meio, a ser tratado como um fim? Para Reagan, este direito moral mais abrangente desdobra-se em diversos direitos morais, concebidos como claims, isto é, há direitos morais, segundo uma distinção importante,
que constituem claims, exigências perante os outros, que põem obrigações aos outros, e há direitos morais, que são liberdades, que são poderes do agente, como o direito à autodefesa. Portanto, estes diversos direitos morais são concebidos como claims e são exigências de não interferência. No essencial, parecem ser isso. Exigências de não interferência, portanto, serão direitos negativos. E esses direitos mais específicos que Reagan lista são os seguintes: o direito à vida, o direito à integridade física e psicológica e o direito à liberdade. Uma coisa que na sua teoria que não fica clara é o modo como se chega a esta lista de direitos. Porquê estes direitos? Porque não uma lista mais extensa, menos extensa? Reagan parece tomar como evidente que esse direito moral genérico a um tratamento respeitoso depois obviamente desdobra-se nestes direitos mais específicos, mas isto está longe de ser evidente. No entanto, podemos perceber o que é que Reagan pensa, que será eticamente inaceitável matar, mutilar, torturar ou confinar um sujeito de uma vida, mesmo que fazê-lo seja necessário para atingir o maior bem. Todos os que têm estes direitos têm-nos com a mesma força. Não há, por exemplo, um direito à vida de primeira e um direito à vida de segunda. Julgo que Reagan, neste aspecto, tem razão. Os direitos servem para introduzir uma igualdade moral entre os seus titulares. Quando nós começamos a reconhecer, por exemplo, um direito à vida de primeira, um direito à vida de segunda e um direito à vida de terceira, às tantas já não estamos propriamente a falar de direitos, estamos simplesmente a ponderar interesses de força variável. Mas porquê estes direitos? Bom, primeiro, acaba por não ser assim muito misterioso. Os animais que são sujeitos de uma vida, plausivelmente têm um interesse na continuação da sua vida, o que significa é que para eles será mau morrer. Porquê? Porque a morte, esta é a perspectiva sobre o mal da morte que Reagan subscreve, a morte, mesmo que ocorra de uma forma indolor, muitas vezes será a privação de um futuro valioso para os animais. Portanto, os animais têm, e quando eu falar de animais em geral, estarei a pensar nos sujeitos de uma vida, os animais têm um interesse na continuação da sua vida e este direito à vida salvaguarda esse interesse importante. Também, plausivelmente, animais têm um interesse na sua integridade psicológica e, menos evidentemente, na sua integridade simplesmente física. Mas, claro, animais têm um interesse muito forte em não sofrer. E o direito à integridade psicológica salvaguarda esse interesse. Mas agora chegamos ao elemento mais desconcertante desta lista, que é o direito à liberdade. Quer dizer, se o direito à liberdade aparece nesta lista, eu vou supor que ele não é redundante em relação aos outros. Portanto, eu vou supor que, mesmo quando se confina um animal assegurando que ele não sofre, não é mutilado, não é morto, mesmo quando se confina um animal nessas circunstâncias extremamente benignas, ainda assim estaremos a violar um direito seu, um direito à liberdade, que será distinto de um direito à vida ou de um direito à integridade psicológica. Portanto, quem subscreva este direito à liberdade irá opor-se à partida a jardins zoológicos com mamíferos e aves, mesmo que as condições de vida nesse jardim zoológico sejam extremamente aprazíveis para os animais. E mesmo que eles, nesses parques zoológicos,
não sejam abatidos. Mas eu tenho dificuldade em perceber a razão de ser deste direito à liberdade. Porquê? Porque os animais poderão ter todo aquele conjunto de capacidades psicológicas, até uma noção do seu futuro, mas não têm a capacidade de ponderar razões para agir, não têm autonomia racional. Parece-me que um direito à liberdade justifica-se para proteger o exercício da autonomia racional. E os animais não têm essa capacidade, portanto eu não percebo o que é que está aqui a fazer um direito à liberdade. É claro que muitas vezes é errado confinar animais, mas é errado porque as condições de confinamento atentam contra a sua integridade psicológica. Já agora aproveito para salientar um problema com o direito à integridade física e não simplesmente psicológica. Quer dizer, quem leva este direito mesmo a sério, como Reagan parece levar, parece-me que terá de se opor, por exemplo, à esterilização de animais errantes para o controle da sua população, porque fazer isso é estar a mutilar alguns animais para se obter um maior bem, para se evitar a existência abundante de animais em miséria. Portanto, quem defenda que é eticamente apropriado esterilizar animais errantes, não vejo como possa subscrever esta lista de direitos reaganianos. Reagan apresenta-se, a meu ver, um pouco enganadoramente, como alguém que defende não direitos absolutos, mas direitos prima facie. Isto é, direitos que podem ser infringidos justificadamente em algumas circunstâncias. Por exemplo, Reagan admite que se uma pessoa precisa de abater um urso para proteger a sua própria vida, ela, em autodefesa, poderá abater o urso. Portanto, sim, aqueles direitos não serão estritamente absolutos, estão sujeitos a algumas qualificações. No entanto, parece-me que num aspecto importante, Reagan toma aqueles direitos como absolutos. Não vejo em lugar algum Reagan defender que, quando há suficiente bem em causa, justifica-se infringir direitos. Não vejo Reagan a defender que, quando as consequências de respeitar um direito seriam muito más, então a magnitude do desvalor das consequências justificaria violar o direito. Ou seja, não me parece que ele entenda que o valor das consequências possa, por si mesmo, em alguns casos, justificar a violação de direitos. Por exemplo, ele, mesmo, vamos supor, o que não é assim muito estranho, vamos supor que pesquisa biomédica realizada em animais tem consequências vastíssimas e positivas. De tal maneira que, se separarmos a pesquisa biomédica em animais, as consequências negativas disso serão enormes. O que Reagan diria é, isso pode ser verdade, mas não se pode violar o direito à vida e à integridade física e psicológica dos animais na pesquisa biomédica, simplesmente para se obter um maior bem, seja qual for a magnitude desse maior bem. Portanto, nesta medida ele parece-me ser um absolutista, sempre alguém extremamente intransigente nas posições práticas que defende, no caso da experimentação médica, defende a abolição pura e simples de toda e qualquer
experimentação em animais, sejam quais forem os benefícios em vista. Mas, para esclarecer o alcance dos direitos dos animais, Reagan propõe um princípio que ele considera importantíssimo, que é o princípio worse off, e é esse que eu agora vou discutir. Vejamos como Reagan formula esse princípio. Deixem-me só ver se... vejamos como Reagan formula esse princípio. Ele diz, excluindo considerações especiais, como, por exemplo, estarmos a ser atacados por um animal, excluindo considerações especiais, quando temos de escolher entre infringir os direitos de muitos e infringir os direitos de poucos inocentes, e quando o prejuízo sofrido pelos segundos os faria ficar pior, isto é, worse off, do que qualquer um dos primeiros ficaria caso escolhesse outra opção, então devemos infringir os direitos de muitos. Ora, aqui temos mais um exemplo de grande deselegância filosófica na formulação de uma ideia. E vou explicar porquê. Porque aquela referência aos muitos e aos poucos, isto é, ao número de indivíduos envolvidos, acaba por não ser relevante. Como observa o próprio Reagan, números desiguais, muitos, poucos, não são essenciais ao princípio worse off. Bom, nesse caso teria sido boa ideia ele não estar aqui a mencionar os muitos e os poucos. Só torna a percepção daquele princípio bastante confusa. Não são essenciais ao princípio worse off. Este aplica-se também em casos nos quais tenhamos de escolher entre prejudicar um inocente ou prejudicar outro inocente. Pois bem, suponha-se então que temos de violar o direito à vida de um ou dois indivíduos, ambos inocentes, e que o primeiro tem um interesse em continuar a viver acentuadamente superior ao do segundo. O que isso significa é que o primeiro tem mais a perder com a morte do que o segundo. Não é que o primeiro gosta mais da vida ou algo assim. O primeiro sofrerá uma perda maior com a morte do que o segundo. Pelo princípio worse off, a opção correta em casos desses, casos, aliás, como eu direi, casos cuja possibilidade me parece duvidosa, mas vamos admitir por agora que existem, casos em que temos de violar o direito à vida de alguém, pelo princípio worse off, em casos destes, a opção correta será infringir o direito à vida deste último, daquele que tem menos a perder pela morte. E, munido do princípio worse off, Reagan passa depois à discussão do seu caso célebre e um tanto infame do bote salva-vidas. Após o naufrágio, 5 indivíduos procuram sobreviver num bote salva-vidas. Temos 4 seres humanos, adultos e um cão. A pequena embarcação, no entanto, afundar-se-á rapidamente se um dos indivíduos não for lançado ou não se lançar ao mar. O que se deve fazer? Segundo Reagan, que quer decidir esta questão através do princípio worse off, a opção correta será sacrificar o cão, e a justificação é esta, é uma justificação que até certo ponto é correta. Este não tem tanto a perder com a morte como os seres humanos. Se entendermos o mal da morte como a privação de bens futuros, então, caracteristicamente, dado que um animal como um cão perde menos bens futuros ao morrer do que um ser humano, isto em circunstâncias normais, então o cão tem um menor interesse na continuação da sua vida do que normalmente os seres humanos. Houve quem aqui tivesse acusado Reagan de estar a cair no especismo, mas isso é uma tolice. Esta justificação não tem nada de especista. Dizer que se deve sacrificar o cão porque
ele é o indivíduo que tem menos a perder com a morte, esta justificação não tem nada de especista. A referência à espécie não tem aqui nenhum papel crucial. Isto é apenas uma aplicação simples daquela concepção do mal da morte como privação de bens futuros. Pois bem, agora a minha crítica. Na verdade, Reagan não consegue justificar satisfatoriamente o seu verdito sobre o que fazer neste caso. Eu julgo que realmente o que se deve fazer é atirar o cão, supondo que os outros seres humanos são seres humanos aborrecidos, isto é, que vamos supor, por exemplo, que não há entre esses seres humanos um serial killer, senão iria ao serial killer para fora, não é? Ou nenhum desses seres humanos é um paciente terminal que já está inconsciente. Não, vamos supor seres humanos comuns, em circunstâncias comuns. Assim, o que se devia fazer era atirar o cão. Mas o princípio worse off não justifica este verdito. Este verdito que é correto, mas a sua correção não decorre do princípio worse off. Repare-se que o princípio worse off se aplica apenas a situações em que temos de escolher entre infringir direitos de indivíduos distintos. Ora, a situação do bote salva-vidas não é um desses casos, dado que nela há uma maneira bastante óbvia de não infringir os direitos de ninguém, que é simplesmente não expulsar nenhum dos indivíduos da embarcação. É claro que o resultado disso será mau e ridículo. Morrem todos afogados. Mas a morte de todos ocorreria não em virtude da violação dos direitos de alguém, mas em virtude de um infortúnio natural, um acidente. Não seria uma morte injusta, uma morte decorrente da violação de direitos. Portanto, se o princípio worse off é para se aplicar só a situações em que temos de infringir os direitos de alguém, não se aplica a esta situação. Porque há essa maneira óbvia, se bem que tão disparatada que pode não passar-nos pela cabeça, essa maneira óbvia de não violar os direitos de ninguém. Aliás, estando em causa apenas direitos concebidos como claims, direitos de não interferência, direitos negativos, para mim não é fácil conceber situações em que todas as alternativas disponíveis, incluindo não fazer nada, impliquem violar os direitos de alguém. Bom, talvez o princípio worse off, por isso simplesmente não se aplique a situação nenhuma. Porque talvez não haja situação alguma em que estejamos condenados a violar os direitos negativos de alguém. Isto não fica completamente claro porque, lamentavelmente, e esta é outra lacuna importante na teoria de Reagan, lamentavelmente, Reagan diz muito pouco sobre o alcance destes direitos que ele lista. Sei lá, quando é que se viola o direito à vida? É só quando se mata ou também às vezes quando se deixa morrer? É só quando se provoca a morte intencionalmente ou poderá também esse direito ser violado quando a morte é provocada com efeito colateral? Estas são questões importantes às quais qualquer deontologista tem de dar atenção e Reagan, francamente, não lhes deu grande atenção. Foi um filósofo sempre muito mais empenhado em ativismo do que propriamente em esclarecer questões teóricas penhosas sobre, por exemplo, direitos morais. Pois bem, um princípio do qual Reagan efetivamente poderia valer-se para justificar o seu verdito seria este. E talvez fosse este princípio que Reagan tivesse na cabeça. Mas se era, então explicou-se mesmo muito mal. O princípio seria este: quando ninguém ficará melhor caso se respeitem os direitos de todos,
deve-se infringir os direitos daqueles, seja qual for o seu número, que sofrerão um prejuízo menor caso os seus direitos sejam infringidos. Com este princípio, que tem semelhanças com o princípio Warsaw, com este princípio, sim, podemos chegar àquele verdito. É claro que se o barco fosse ao fundo, ninguém ficaria a ganhar com isso. Os direitos de todos seriam respeitados, mas isso não ficaria ninguém ficar numa situação melhor. E em casos desses, em casos em que, portanto, seria disparatado optar pelo que respeita os direitos de todos, porque ninguém ficaria a ganhar com isso, nesses casos, então, olha, que se infrinja os direitos daqueles que sofrerão um prejuízo menor. Seja qual for o seu número. Este é um aspecto crucial do princípio Words-off que eu retive aqui. E é um aspecto que me parece extraordinariamente implausível. Esta insensibilidade aos números não me parece defensável. E eu poderei justificar isso fazendo assim algumas experiências mentais muito arrojadas, mas as experiências mentais não têm que ser assim realistas. As experiências mentais têm de nos fazer ver melhor certos aspectos. Então, cá vai uma experiência mental. Bom, Reagan também diria, vamos imaginar que temos um nonagenário e um adolescente. E estamos numa situação em que nenhum deles ficará melhor se respeitarmos o direito à vida de ambos. Nesse caso, por este princípio, o que se deveria fazer era não respeitar o direito à vida do nonagenário, porque é ele que tem menos a perder com a morte. Ok, eu até aqui concordo com este princípio, mas agora temos aquela consideração. Seja qual for o seu número, o número não interessa. Eu aí digo, calma. Se em vez de um nonagenário tiver 1 milhão de nonagenários de um lado e um adolescente do outro, eu diria que talvez seja melhor sacrificar o adolescente. Mas o princípio Words-off e o seu sucessor, que é este, que tem uma insensibilidade aos números, não permitem fazer este tipo de juízo. Pois bem, já não falta muito para eu apontar a incoerência que julgo ter detectado no sistema de crenças de Reagan. Vamos agora passar à questão da alimentação. Na generalidade das sociedades atuais, as pessoas normalmente não precisam de comer animais, nem produtos de origem animal para satisfazer as suas necessidades nutricionais. Admitirei isto. Mas vamos imaginar agora uma situação que foge à normalidade. Perdido numa floresta, um certo homem, podemos chamar-lhe Tom, está condenado a morrer de fome se não caçar até ao fim do dia um alce ou outro animal que seja um sujeito de uma vida. E é precisamente um alce que acaba por ficar ao alcance da sua arma. Ora, será eticamente aceitável Tom disparar a arma matando o alce para assim se alimentar e assim sobreviver? Reagan responderia afirmativamente. Ele diria, dado que Tom tem a genuína necessidade, está naquelas circunstâncias invulgares, e tem a genuína necessidade de se alimentar da carne de um animal, pois é a sua própria vida que está ameaçada, ele pode, justificadamente, violar o direito à vida do alce. E para justificar um juízo como este, quando discute esta questão, Reagan apela uma vez mais ao princípio Words-off. Mas é evidente que também aqui este princípio não é aplicável. Uma vez mais, não estamos perante uma situação em que se tenha de escolher entre direitos de indivíduos distintos. Se Tom disparar a arma, violará o direito à vida do alce. Mas se não o fizer, bom, ele morrerá de fome, mas nenhum direito será violado.
será uma morte por causas naturais, não será uma morte decorrente de uma injustiça praticada por alguém. Portanto, manifestamente aqui, o princípio worse off não se aplica e, portanto, Reagan não pode apelar a ele para justificar o seu veredito sobre o que fazer em casos deste género. Mas perguntemos agora, poderia Reagan apoiar aqui a sua intuição de que seria aceitável matar o animal quando precisamos realmente o fazer para sobrevivermos? Poderia Reagan apoiar aqui esta sua intuição sensata através daquele princípio alternativo que eu sugeri e que é um princípio que realmente permite justificar a expulsão do cão do bote salva-vidas? Também não. Este princípio, aquele princípio que talvez seja o verdadeiro princípio worse off que Reagan tinha na cabeça, e que nesse caso explicou muito, muito mal, mas também aquele princípio alternativo não se aplica aqui, porque aplica-se apenas a casos em que ninguém ficará melhor caso se respeitem os direitos de todos. Isso é o que acontece no caso do bote salva-vidas, mas não acontece neste caso. O caso de Tom não satisfaz esta descrição. Se ele optar por não abater o alce, alguém ficará melhor caso não se infrinja nenhum direito. Não o próprio Tom, mas, obviamente, o alce. Portanto, nem aquele princípio que sucede, que será um sucessor um pouco mais plausível do que o próprio princípio worse off, nem aquele princípio serve aqui para justificarmos o veredito. E passarei então à indicação da incoerência. A perspectiva de Reagan sobre os direitos dos animais implica, na verdade, e contra aquilo que o próprio Reagan presume, implica que é errado matarmos e comermos animais por necessidade. Mas Reagan nega essa implicação e, assim, incorre numa inconsistência. Ou seja, o seu veredito sobre a moralidade de comer animais por necessidade é inconsistente com a sua posição ética geral, que proíbe essa prática de matar animais quando precisamos de o fazer para sobrevivermos. Por exemplo, Reagan seguramente seria contra a xenotransplantação. Criar animais, como por exemplo porcos, que são geneticamente próximos de nós, criar porcos com algumas modificações genéticas para obter deles corações que depois possam ser transplantados para seres humanos. Reagan, não tenho a menor dúvida, diria, e provavelmente disse, não se pode fazer isso ao animal, não se pode fazer isso ao porco. Mas, sim, e de facto esta é a posição que está de acordo com a sua posição ética geral dos direitos dos animais. Mas se ele diz isso sobre a xenotransplantação, se realmente seria inaceitável extrair o coração a um animal e metê-lo no organismo de alguém, de uma pessoa, porque essa pessoa precisa do coração para continuar viva, se isso é errado, então também será errado, pela teoria geral de Reagan, alguém comendo, pôr partes de um animal dentro de si, porque precisa disso para sobreviver. Só um momento, agora não estou a ouvir e peço só, como eu estou mesmo a acabar, peço que... além de estar a ouvir mal, preferia, porque só faltam aí uns 2 minutos, preferia levar a comunicação até ao fim, para depois escutar as vossas questões. Agora, como lidar com a incoerência? Bom, nós podemos rejeitar a perspectiva reaganiana de que os animais têm direitos, talvez alguma perspectiva dos direitos diferente de Reagan seja mais plausível. Outra hipótese é negar que seja eticamente aceitável matar e comer animais por necessidade. A primeira alternativa parece-me de longe a mais razoável, advogar uma perspectiva que
dando importância moral aos animais, não lhes atribua estes direitos deontológicos, estes direitos como claims extremamente fortes, ou caso insistamos no projeto de defender direitos dos animais, que o façamos de uma forma mais cautelosa do que Reagan. A outra hipótese, considerar que, na verdade, mesmo por necessidade, não se deve matar sujeitos de uma vida, por exemplo, para nos alimentarmos deles. Defender isto a sério implicaria o seguinte: pensem, já há poucos seres humanos nestas condições, ou talvez nem tão poucos, mas se não há, se há poucos, ainda assim há alguns, e se hoje há poucos, já existiram muitos seres humanos assim. Imaginem uma tribo tecnologicamente primitiva na qual a caça de sujeitos de uma vida é um ingrediente indispensável da sua sobrevivência. Se nós julgássemos ser eticamente inaceitável matar animais por necessidade, teríamos de defender, o que me parece estarrecedor, que os membros dessa sociedade tribal teriam o dever de morrer por inanição. Portanto, dada esta incoerência, na perspectiva global do próprio Reagan, a alternativa mais razoável parece-me rejeitar a própria perspectiva, revê-la, no mínimo, e defender que, mesmo que em circunstâncias normais, atuais, seja errado comer animais, ainda assim, quando é necessário fazê-lo, é eticamente lícito fazê-lo. E com isto termino a minha comunicação, esperando que não tenham existido mais problemas de som e que agora consiga ouvir bem as questões. Obrigada. Agora sim. Então, obrigada. Continuamos mais então, neste momento, queres participar na sessão que nos encontramos? Queres saber sobre a questão na sala? Se estou a ouvir assim, o som entrecortado. Só queria confirmar se percebi bem a minha questão. A propósito do direito à liberdade, o Pedro referiu que a liberdade justifica-se para proteger o direito do exercício racional. Foi isso? Sim. Sim. O direito à liberdade, quer dizer, é um direito a não nos beneficiarem contra a nossa vontade. É um direito contra certas formas de interferência que podem ser para nosso bem. Mas não interessa, nós temos a capacidade de, por nós mesmos, avaliarmos razões para agir e, assim, não podemos ser beneficiados contra a nossa vontade em algumas circunstâncias. Um direito à liberdade salvaguarda esse exercício da autonomia racional. Agora, os animais, alguns estão extremamente inteligentes, mas mesmo os mais inteligentes não me parece que tenham a capacidade de avaliar razões para agir. Não têm essa autonomia racional e por isso não vejo motivo nenhum para lhes atribuir um direito à liberdade, embora, claro, reconheça que em muitos casos confinar animais é moralmente errado, mas é moralmente errado porque os faz sofrer. E um direito a não sofrer já está contemplado no direito à integridade física e psicológica. Portanto, não percebo que aquele direito à liberdade está ali a fazer, admitindo que não é redundante. Ok, pronto. Então, eu tinha a ideia de que não tinha registado aqui exatamente tal como tinha sido formulado. Eu tinha a questão do exercício racional, mas da autonomia, de uma autonomia racional. A minha pergunta ia no sentido enfim, de tentar perceber um pouco melhor este vínculo entre a questão da liberdade e da autonomia racional.
que me parece um vínculo que acentua precisamente a questão da racionalidade no âmbito da ação e da ética. E, Sim. portanto, perguntaria se o conceito, se este não poderia ser apenas esta não poderia ser apenas uma das vertentes da liberdade, digamos assim, na sua associação com a autonomia racional, mas é que poderíamos acrescentar eventualmente outras dimensões, como sei lá, a liberdade de circulação, de movimento, de reprodução, precisamente, e portanto que muitas vezes animais estão impedidos disso, a liberdade de viver na natureza, em condições naturais, e portanto, no fundo, a minha inquietação, vou utilizar um conceito que já apareceu aqui esta manhã, Sim. ia um bocadinho neste sentido, deste vínculo entre liberdade e autonomia racional, Sim. conseguindo viabilizar outras dimensões da liberdade. Pois poderíamos entender de outra forma a liberdade, mas eu não vejo como é que de um direito genérico a um tratamento respeitoso poderia um direito à liberdade entendido dessa forma, que não pressupõe a capacidade de avaliar razões para agir. Bem pelo contrário, vou dar um exemplo. Alguém tem gatos e mantém e vive perto, sei lá, de uma autoestrada e limita a liberdade de locomoção dos gatos para bem dos gatos. Por exemplo, arranja formas de os gatos não saírem de um quintal. Têm acesso ao ar livre, vivem felizes, apanham o sol, mas há uma vedação que os impede de ir para a autoestrada. Vamos dizer que esta pessoa está a agir mal, está a tratar desrespeitosamente os gatos, que deveria dar-lhes um direito à locomoção, e depois, se eles fossem atropelados, pronto, era o mundo a funcionar, neste caso não propriamente a natureza, mas o mundo a funcionar. Parece-me que não. Parece-me que um tratamento respeitoso para os animais não implica tal direito à liberdade e que, pelo contrário, implica limitar, por vezes, a liberdade dos animais para seu próprio benefício. É perfeitamente apropriado termos estas atitudes para com os animais, estas atitudes que podem ser consideradas paternalistas, interferir na sua vida para seu próprio bem, precisamente porque animais não têm agência racional. Quando estamos a lidar com indivíduos que têm agência racional, esta interferência paternalista torna-se muito mais difícil de defender. Mas em relação aos animais, nem pensar. Portanto, eu não vejo como é que desse direito genérico a um tratamento respeitoso decorre um direito à liberdade que não seja subsumível nos outros, que acrescente algo de significativo e de plausível ao que já está dito nos outros direitos. Pronto, parece-me perfeitamente apropriado e se revelar respeito pelos animais, limitar a sua liberdade em alguns aspectos. Sim, sem dúvida. Impedi-los de irem para sítios perigosos, onde poderão ser objeto de predação, de acidentes letais, etc. Envenenamentos, sim. E já agora não partilho a ideia romântica, e a Cátia infelizmente hoje não está aqui, senão ela iria desfazer completamente a ideia romântica de que há um direito a viver na natureza, que a natureza é esse lugar idílico. Não é, a natureza é um inferno. O mais próximo que muitos animais têm do paraíso é a vida que têm connosco, protegidos com a nossa interferência paternalista. Para mim não é tão evidente assim, mas enfim, Talvez tenha exagerado um pouco para efeito retórico, mas obviamente que não é muito a longe da vida na verdade. A natureza Cátia é está muito que longe deveria ver de isto melhor. ser idílica, mas presumir que as escolhas que nós fazemos em nome dos animais, nós, enquanto seres, a exercer a nossa autonomia racional, decidimos pelos animais que de facto não têm capacidade de decisão, que
para eles é melhor em determinados contextos em que estão mais protegidos do que uma vida com maiores riscos na natureza, enfim, não é assim tão óbvio que seja o absolutamente correto. Mas agradeço a resposta e sem querer, obviamente, monopolizar aqui este tempo de discussão, e porque há outras questões, André, que nos disse que foi o Steven, então temos aqui uma questão, Pedro, uma outra questão. Olá, professor Pedro. Olá, o resto do pessoal. Boa tarde. Ora bem, a minha pergunta tem duas partes. A primeira é, se o professor concorda... Nem sempre está a ouvir. Pedro, só Pedro. Se o professor concorda que é legítimo, em alguns casos, utilizar animais para experiências científicas que tragam algum benefício para a humanidade. A primeira pergunta seria esta. Bom, eu devo dizer, antes de mais, que fico bastante surpreendido com a posição tão intransigente de Reagan em relação às experiências com animais. Eu julgo que mesmo quem aceita a sua teoria ética dificilmente terá razões para se opor a todas e quaisquer experiências com animais. Mas eu admito, eu não li tudo o que Reagan escreveu sobre o assunto. Talvez ele, em algumas obras, introduza qualificações na sua perspectiva, mas tudo aquilo que eu conheço dele é neste sentido. Experiências com animais, sejam quais forem, devem ser abolidas. E eu acho que a sua teoria, para começar, não conduz a este abolicionismo. Para dar um exemplo, experiências animais incluem coisas como experiências genéticas com drosófilas, com moscas. Mesmo que moscas sejam sencientes, não são sujeitos de uma vida. Como é que a sua teoria dos direitos permitirá abolir experiências com drosófilas? Não vejo como. Mas pensando em animais que estão muito distantes das drosófilas e muito perto de nós, vamos pensar em experiências com grandes símios, como chimpanzés. É claro que eu julgo que muitas dessas experiências devem ser abolidas, mas atenção, as experiências científicas nem sempre têm de ser malignas. Por exemplo, experiências não biomédicas, essas geralmente costumam ser pouco agradáveis, mas experiências psicológicas, experiências que envolvem testar capacidades cognitivas, fazendo jogos. Há algum imperativo moral de abolir estas experiências? Não vejo como a própria teoria de Reagan implica que sim. A não ser com o tal direito à liberdade. Esses chimpanzés ou gorilas que são usados em experiências psicológicas benignas, ainda assim estão confinados, vivem muito felizes, mas estão confinados e o seu direito à liberdade está a ser violado. Ou então façamos essas experiências benignas que consistem em jogos que os próprios animais apreciam, façamos-las, isso não seria muito prático, mas não vejo que seja inconcebível, façamos-las na selva. Qual é que seria a objeção de Reagan? Não vejo qual é que seria. Mas passando aos casos mais importantes e que são mais complexos, experiências em mamíferos como roedores no campo da biomedicina. Eu aí tenho de dizer que a questão é empiricamente complexa. E tenho a noção de que, a respeito dos aspectos empíricos desta questão, há divergência séria. E aqui, portanto, não posso ter certezas. Mas, por aquilo que vou sabendo, é razoável acreditar no seguinte: certas experiências biomédicas realizadas em roedores são, de facto, muito importantes para avanços na biomedicina que trarão benefícios de uma dimensão incalculável. Admitindo isto como correto, eu direi é eticamente justificável fazer essas experiências biomédicas. Agora, muitas experiências que se fazem na ciência não têm benefícios expectáveis de relevo e, claro, devem acabar, e essas serão, se calhar, 90% das experiências ou mais. Mas a questão mais difícil e delicada é, então, e aquelas experiências que andamos a fazer, por exemplo, com ratos,
manipulados geneticamente, que são cobaias, ratos, não sei se são ratos roedores, manipulados geneticamente para nós testarmos tratamentos para a diabetes ou para outras doenças assim. Vamos acabar com essas experiências, pura e simplesmente. E eu não subscrevo essa posição, se, o que me parece ser razoável, e baseio esta perspectiva no testemunho de cientistas preocupados com o bem-estar animal, não parece ser razoável, por simplesmente, querer abolir todas essas experiências. Porque a minha pergunta tinha duas partes, porque agora eu faria a segunda parte, que seria, se o professor concorda que é legítimo eticamente, em alguns casos, utilizar seres humanos na experiência científica. Ou Seres seja, humanos. o meu ponto é, se nós, naquilo que o Reagan nos está a dizer, se nós alterarmos animais por seres humanos, se calhar nós percebemos melhor o que ele está a tentar dizer. Porque, por Sim. exemplo, eu não sei se o professor Pedro aqui também deixaria cair a ideia que os seres humanos têm direitos, como fez anteriormente. Sim. Ou deixaria. Porque, se calhar, pode deixar. Há pessoas Não vi um bocadinho da última parte da questão. Se eu deixaria? cair também direitos para os seres humanos, por exemplo. Porque isso foi aquilo que concluiu da incoerência do Reagan, supostamente. E Eu então, gosto eu assim. não sei se também deixaria, se acha mais razoável, que foi a palavra que usou, Sim. deixar aqui também direitos para os seres humanos, por exemplo. Aí já sou desafiado a apresentar, não simplesmente a criticar a perspectiva de outra pessoa, mas a apresentar a minha própria perspectiva sobre direitos morais. E a minha perspectiva, em traços muito largos, é a de que existem direitos morais, existem aqueles direitos concebidos como restrições deontológicas, mas o fundamento desses direitos está na utilidade da sua aceitação coletiva. Por exemplo, justifica-se ter direitos de propriedades, onde é que está o fundamento da propriedade privada, o fundamento moral da instituição dessa propriedade que inclui certos direitos. O fundamento não está em nada de muito misterioso, está na utilidade geral da instituição da própria propriedade privada, instituição essa, então, que deverá ser afinada em função desse padrão da utilidade geral. Portanto, eu penso que o fundamento dos direitos está na utilidade geral da sua aceitação coletiva. E julgo que desta perspectiva, isto requer alguma argumentação cuidada que eu não poderei empreender aqui, julgo que desta perspectiva decorre que mesmo aqueles seres humanos que não são agentes racionais, mesmo aqueles seres humanos que têm capacidades mentais equiparáveis a de outros mamíferos e de aves, mesmo esses seres humanos têm direitos. Mas membros de outras espécies com capacidades similares não têm esses direitos. Portanto, eu julgo que esta perspectiva leva ao reconhecimento de alguma relevância intrínseca à diferença de espécie. Portanto, eu considero-me um defensor do especismo, desde que não se faça do termo especismo automaticamente um rótulo depreciativo. Portanto, eu julgo que justifica-se em experiências biomédicas, justifica-se sacrificar roedores, mas não se justifica sacrificar recém-nascidos humanos. Porquê? Porque esta é a resposta geral e depois os detalhes têm que ser preenchidos com muito cuidado. Porquê? Porque as consequências gerais de um código que permita sacrificar recém-nascidos em experiências biomédicas serão bem piores do que as consequências gerais de um código que permita fazer tal coisa apenas a seres de outras espécies. Justificar isto implica, por exemplo, apelar a factos sobre a psicologia humana. Vou dizer, se calhar. Sim, temos aqui então uma outra questão. O inverno da câmara é mais simples. Pronto, essa questão é de facto delicadíssima e estou longe de julgar ter já respondido de uma forma completamente satisfatória. Sim, consegue ouvir-me? Sim. Consegue ouvir-me? Estou a ouvir, sim. Ok. Pronto. A minha questão veio aqui um pouco
sequência das questões que foram feitas pelo Steven. No entanto, eu creio que vai inverter um pouco a lógica da argumentação que tem desenvolvido. Mas é mais A lógica da argumentação, peço desculpa porque eu estou a ouvir com pouca nitidez e depois às vezes há palavras que escapam. da argumentação que acabou de desenvolver. Consegue ouvir-me agora? Deixa-me melhor assim. Não é uma questão de volume, mas tente não falar muito depressa, porque assim. Ok, sim, isso é mesmo um problema meu, peço desculpa. Não, creio que vai inverter um pouco a argumentação desenvolvida e um pouco o fluxo da discussão que tem sido desenvolvida. Eu só queria que desenvolvesse um pouco a sua interpretação, tendo em conta um caso prático que será de interferência humana no desenvolvimento das espécies e na possibilidade que nós temos, por via tecnológica, de interferir com o curso natural da própria espécie. Uma possibilidade tecnológica de interferir com o curso e com o desenvolvimento de uma espécie, com a forma como uma espécie habita na natureza. Estou a lembrar-me de um caso muito específico da clonagem. Como, por exemplo, os chineses tentam fazer também, ou já fizeram até, clonar animais para tentar salvaguardar a espécie, como fizeram com os pandas. Sim. Neste sentido, a minha questão será esta. É ética, há uma moralidade, há uma legitimidade moral de fazermos isto, interferir tecnologicamente com o desenvolvimento de uma espécie e sobre as consequências que podem daí advir? Era só Bom, isto. aí, curiosamente, a minha posição geral não será muito diferente da de Reagan. Reagan, pelo menos no que há de mais saliente no seu pensamento, é um individualista moral. O que é que tem importância moral? Indivíduos. Depois eu discordo de Reagan quanto à importância moral relativa dos indivíduos. Mas o que me parece é que coisas como a biodiversidade, a integridade dos ecossistemas, coisas dessas não têm valor intrínseco. Porquê é que eu penso assim? Porque não vejo razão para lhes reconhecer esse tipo de valor e tento ser parcimonioso nas minhas atribuições de valor. Poderão existir objeções a essas formas de interferir na natureza, mas essas objeções, se são bem-sucedidas, têm que ver, em última análise, com o impacto dessas interferências no bem-estar de indivíduos. Eu, nesta matéria, devo dizer que simpatizo com uma posição bastante radical de um filósofo que não é utilitarista, mas que neste aspecto não estaria longe dos utilitaristas, Jeff McMahon. Ele defende o seguinte, que se nós tivéssemos, este é um enorme se, por agora, se nós tivéssemos capacidade tecnológica suficiente, teríamos a obrigação moral de redesenhar os ecossistemas de maneira a mitigar, a reduzir imenso o sofrimento que há na natureza. Portanto, o que me parece é que se tivermos capacidade tecnológica para modificar a natureza, modificar genomas, populações, espécies, se nós tivermos a capacidade de fazer essas coisas, resultando de aí um maior bem-estar agregado, à partida é boa ideia fazer isso. É claro que empiricamente a questão é muito complexa, certas tentativas muito bem intencionadas de interferir na natureza podem depois facilmente ter consequências desastrosas e assim poderá ser mais prudente não interferir. Mas não tenho assim nenhuma objeção de princípio à clonagem, a manipulações genéticas, a essas formas de interferir na natureza que se nos afiguram particularmente invasivas. Não tenho assim nenhuma objeção de princípio a essas práticas. Não sei se terei ouvido tudo daquilo que disse e, portanto, se terei respondido o suficiente, mas espero que sim. Pronto, e Reagan, nesta matéria, está no lado dos individualistas, não está do lado dos holistas, como Calicot, que este defendeu,
que aquilo que em última análise importa, defendeu na fase inicial da sua carreira, depois moderou a sua perspectiva, e aquilo que importa em última análise é apenas a integridade, estabilidade e beleza dos ecossistemas e os indivíduos só têm valor enquanto parte, enquanto ingredientes desse todo mais vasto que é o ecossistema. Essa perspectiva julgo que é moralmente indefensável e subscrevo bastante a perspectiva oposta, no sentido de entender que é nos indivíduos que reside, em última análise, tudo aquilo que tem valor intrínseco. É mais simples, talvez. Não, é no instante. Sim. Olá, professor, tudo bem? A Boa propósito tarde. da questão do Ângelo, que eu só tenho. Imagina que em termos hipotéticos nós temos duas espécies. Uma Sim, que está em extinção e está cientificamente comprovado que a sua extinção é por causa da atividade humana. sim, As climáticas, da poluição, escassez dos recursos. E nós temos outra, por exemplo, que se extingue de forma natural, independentemente do que isso quer dizer, de sim. forma natural, mas digamos que, hipoteticamente, está cientificamente comprovado que não existe uma relação entre o homem e essa espécie. Poderá ser correto eu dizer que nós temos o dever de intervir na espécie que está em extinção, porque nós conseguimos perceber que existe uma relação, que é o ser humano é aquele que está a pô-la em extinção, mas na outra nós não temos direito sequer de intervir, porque não está na nossa capacidade, é como se nós estivéssemos a assumir a posição de Deus, não é? E intervimos na Sim. natureza, no sentido de salvar todas as espécies, mesmo que elas, no decorrer, né, da sua vida, acabaram por se extinguir de forma natural. Até Sim, na história da Terra há e a outra, alturas muito anteriores à nossa existência em que 90% das espécies desapareceram. exatamente. Bom, eu não penso que nós tenhamos deveres morais para coisas como espécies. Os nossos deveres morais são sempre deveres para com indivíduos. No entanto, parece-me ser uma boa política travar o processo de extinção de espécies causado por seres humanos. Há que fazer isso, mas a razão última para fazer isso é que sem espécies, extinguidas algumas espécies por nossa causa, há coisas instrumentalmente valiosas que se perdem, como certas formas de conhecimento, certas formas de apreciação estética, e, além disso, passarão a existir menos indivíduos que, com alguma sorte, teriam vidas boas. Portanto, de um modo geral, é boa ideia travar o processo de extinção de espécies quando este é causado por seres humanos. Mas não vejo como isso possa ser justificado por haver um dever moral para com espécies. Isto parece-me tão disparatado como haver um dever moral para com raças. Ou para com, assim, tipos de coisas, em geral. Deveres morais são para com indivíduos. E, aliás, acho que temos, pensando não em espécies, mas pensando em raças, acho que temos um dever moral de acabar com certas raças de animais. E aqui estou a pensar em animais que são o resultado de seleção artificial motivada por razões caprichosas de seres humanos. Vamos pensar em cães como o pug, ou animais como persas puríssimos. Eu julgo que há que acabar com essas raças. Como? Não estou a dizer vamos matar os indivíduos dessas raças que ainda existem. Não. Acabar com raças de animais não implica matar qualquer animal. Implica apenas impedir que esses animais continuem a produzir espécimes puros da sua raça. Sou a favor da impureza
ou esses animais são esterilizados, ou caso se reproduzam, que se reproduzam com outros que sejam externos à sua raça pura. Isto porquê? Porque animais que pertencem a essas raças, que foram apuradas de uma forma doentia em função de caprichos humanos, animais que pertencem a essas raças, são menos saudáveis, sofrem. Têm, por exemplo, persas têm dificuldades respiratórias, etc. E é boa ideia, obtém-se um maior bem-estar agregado, tendo raças menos puras. Pelo menos pensando em algumas raças de animais. E assim, a boa ideia, pensando no bem-estar agregado dos indivíduos, é boa ideia que certas raças deixem de existir. Agora, espécies não. Mas se um dia tivermos a capacidade tecnológica para criar espécies, e se os indivíduos dessas espécies tiverem vidas piores, eu julgo que estaremos a fazer um grande mal. Mas já poderá ser um grande bem criar espécies animais que sejam constituídas por indivíduos com uma maior propensão para a felicidade e não para o sofrimento. Mas criar espécies, acho que ainda está fora do nosso alcance tecnológico. Mas criar raças já está dentro do nosso poder e aí já temos feito alguns desastres bastante preocupantes. Pedro, eu também tinha aqui umas perguntas, duas no fundo, na sequência desta discussão ou debate. Eu não fiquei persuadido, são duas perguntas, ou comentários, perguntas, enfim, para pedir a tua reação. Eu sinceramente não fiquei persuadido com a tua argumentação relativamente à questão daquela discriminação de 3 níveis de direitos, não é? A vida, a integridade e a liberdade. Não acho que o conceito de liberdade seja redundante, e não acho que, para não ser redundante, tenhamos que o qualificar como autonomia e eu penso que é relativamente fácil, até quando vou ao supermercado, eu escolher ovos e pagar mais por isso, quando compro ovos de galinhas criadas soltas, do que galinhas em cativeiro, ou até mesmo em gaiolas. Não é? O 0, 1, o 2, o 3, não é? Mas o 0 não interessa, porque o 0 só tem a ver com a alimentação biológica. Mas a categoria 1, não é? Que é criadas ao ar livre. Depois há as criadas em solo e depois há as criadas em que nós somos sensíveis a esta distinção. Sim. Não tem que ver nem com a vida, elas são vivas, e nem com a integridade. Elas também estão integralmente com o seu corpo, pelo menos, tirando o bico, não é? Que a gente sabe que elas cortam o bico. Sim. Bom, podes ir por aí, talvez. Mas se não for isso, se tiver a generosidade de você que não é o problema do bico, eu acho que as duas primeiras condições estão respeitadas e eu ainda sou sensível à terceira condição, e a terceira condição é de facto elas serem criadas como, portanto, livre, não é? Andando soltas aí pelo campo, apanhando luz, chuva, por aí fora. Raposas. Quero ouvir um pouco mais sobre isto para ver se me convence. Não é? Porque parece-me que há aí um aspecto importante, de facto. É importante. Mesmo aqui eu fico muito feliz. Eu tenho uma casa junto ao de campo, não é? Estou aqui numa 15 minutos, junto a um rio, e as minhas vizinhas, eu costumo dizer, as minhas vizinhas são vacas, não é? Porque elas estão todas ali espalhadas nos terrenos em torno, e fico muito feliz de as ver todos os dias ali. As primeiras criaturas que eu vejo são as vacas. Estão soltas, não é? E isso deixa-me mais confortável com tudo o que mais, não é? Com tudo o que mais possa suceder. Portanto, queria ouvir um pouco mais sobre isso. A segunda questão é uma questão mais complexa e para a qual eu não estou muito preparado, mas em todo caso vou arriscar um pouco a discutir. E que é esta posição irreconciliável entre individualismo e holismo, não é? Pronto, enfim, é uma polarização que talvez eu tentasse desfazer, porque na verdade eu diria que eu posso discutir eticamente uma relação, não é? Ou melhor, eu posso
pensar a ética como um conjunto de atributos que decorrem da minha avaliação de uma relação, digamos assim. E quando eu avalio uma relação, a relação pode ser com indivíduos, mas também pode ser com uma espécie, com um ecossistema, com, enfim, uma série de entidades às quais eu dou alguma dignidade ontológica e que justifica o respeito nessa relação. Portanto, e fundaria, digamos assim, ética neste quadro de ver, enfim, verificada a existência de uma relação e verificada a existência do reconhecimento de alguma dignidade. Havendo alguma dignidade e havendo uma relação, eu acho que há matéria ética. Não interessa se são indivíduos ou são entes de outra ordem, ou, independentemente das ontologias que estamos aqui em causa. E, portanto, a meu ver, não há verdadeiramente uma alternativa entre individualismo e holismo nisto. Há diferentes registros, diferentes planos onde pode ocorrer justificadamente uma discussão sobre o valor ético da relação que estamos ali a estabelecer, não é? Quer dizer, enfim, não sei, mesmo o teu argumento, que agora deste relativamente aos cães, aos gatos e às raças, não é? Eu não sei se não acaba por, lido de alguma maneira, também por precisamente ter agora já não um indivíduo, mas, enfim, uma entidade que chamamos raça, não é? Ou, enfim, ou estirpe, ou o que quer que seja, como a categoria ontológica relevante para discutir a relação ética. Naturalmente, depois tu vais ver as consequências individuais, se os animais sofrem, se têm dificuldades respiratórias, se pisam as suas próprias orelhas, não é? Como há aqueles cães que pisam as suas próprias orelhas e por aí fora. Não é? Mas pareceu-me, não é, que ao fim e ao cabo acabou por se tornar relevante a identificação da categoria raça, não é? Raça ou estilo, e o mesmo poderia dizer, imaginemos relativamente ao ecossistema ou por aí adiante. Não é? Pronto, enfim, eu tinha mais uma, mas eu guardo para depois. Ficam estas duas. Ok. Perceber melhor o que tu pensas. Começando pela liberdade. Bom, Só e dizer, pelas galinhas. Aquelas galinhas de criação intensiva. Com a tua desconstrução, ou pelo menos tanto quanto seguiu o argumento, a incoerência, que no fundo era a tese da tua comunicação, a incoerência do argumento, não é, do Tom Kagan, não é? Na parte em que tu focaste em incoerência, eu acompanhei bem e passou bem. Desculpa, era só para... Bom, começando pela incoerência, eu devo dizer que acho bastante estranho que isso não tenha sido apontado a Reagan, que algo como eu acabei de dizer não tenha, dado que Reagan é um autor tão influente, que aquilo que eu acabei de dizer não tenha sido já objetado a Reagan, mas pelo que eu sei, não foi. E eu estranho isso, portanto, talvez já alguém, algures em alguma revista, tenha defendido isto que eu acabei de dizer, e nesse caso agradeço a quem saiba disso, que me faça chegar essa referência bibliográfica. Mas pronto, não encontrei na discussão de hoje, o que de certa maneira me agrada, de outra maneira, no entanto, não encontrei na discussão de hoje objeções à minha crítica a Reagan. Passando agora ao direito à liberdade. Bom, estamos a falar de galinhas de criação intensiva. Claro, elas estão privadas da sua liberdade de ação, de movimentos, não propriamente uma liberdade de vontade, porque isso não terão, mas podemos condenar aquilo que está a ser feito dizendo que mantê-las confinadas é um ataque mantê-las confinadas daquela maneira é um ataque brutal à sua integridade psicológica. É viver num ambiente constantemente angustiante, monótono. Pronto. Então vamos pensar nas galinhas que são criadas em ambientes bem mais espaçosos, em que socializam, esgravatam,
Bom, é mesmo aí poderá haver uma objeção reganiana. Se as galinhas estiverem lá para, no fim, servirem para nos alimentarmos delas, quando não precisamos de o fazer, poderíamos dizer há aí uma violação injustificável do direito à vida das galinhas. Mas vamos imaginar agora alguém que tem galinhas confinadas, sim, mas com imenso espaço, de tal maneira que elas se sentem felizes. E, além disso, essa pessoa não tem o plano de as matar. Gosta simplesmente de ter por lá galinhas e talvez de, por vezes, ir colher os seus ovos. Se bem que há um problema prático, que é elas às tantas aprendem a comer os seus próprios ovos e aí quebram o contrato ético que deviam ter feito connosco. Vamos supor que a pessoa não as quer matar, portanto, também não vai violar o seu direito à vida. Qual é o mal? Eu não vejo mal nenhum, não vejo que quem trata assim as galinhas esteja a tratá-las de uma forma desrespeitosa. Estará a limitar a sua liberdade de ação, sim, tem uma vedação, mas isso não é um tratamento desrespeitoso, bem pelo contrário. Portanto, eu não vejo nenhuma motivação remotamente plausível para se atribuir aos animais um direito à liberdade distinto daqueles outros direitos indicados. Não vejo, por isso simplesmente. Não vejo assim um caso em que aconteça o seguinte: tratar um animal desta maneira não vai contra o seu direito à vida, nem vai contra o seu direito à integridade física e psicológica. Ainda assim, tratá-lo desta maneira é manifestamente errado, porque se está a confinar o animal. Não encontro casos desses, casos em que seja manifestamente errado tratar um animal de uma determinada forma, como a que indiquei ou como a que delineei, e que isso aconteceria por haver uma violação do direito à liberdade do animal. Agora, passando à questão individualismo-holismo, é claro que não temos aqui uma simples polaridade, temos um espectro e podemos estar num extremo ou no outro, mas também podemos, e essa posição não é muito incomum, podemos ter posições intermédias. Podemos dizer que, aliás, não estou certo de que o próprio Reagan não esteja nessa posição, numa das posições intermédias, embora seja muito mais individualista do que holista. Ou seja, Reagan atribui uma prioridade absoluta ao respeito pelos direitos dos indivíduos. E depois a uma consideração pelo bem-estar dos indivíduos, em segundo lugar. Mas isto não o impede de também valorizar coisas como a biodiversidade ou a integridade dos ecossistemas. Ele, que eu saiba, não disse muito sobre essas matérias e quando se pronunciou sobre essas matérias foi sempre em oposição, quando ele se pronunciou sobre essas matérias, que eu saiba, pensando naquilo que eu li, que não foi pouco, mas não foi tudo, é sempre em oposição àqueles autores de ética ambiental muito radicais, como Calico, que estão do outro lado do espectro. Portanto, há aí um espectro. A minha inclinação é ir para o extremo individualista. Eu não sou muito dado a extremos, mas neste caso tenho uma inclinação para esse extremo individualista. Mas pode-se ser predominantemente individualista, entender que eticamente aquilo que é prioritário é o respeito por direitos individuais, a consideração pelo bem-estar, que é sempre uma propriedade de indivíduos, mas depois defender que há coisas que também são valiosas, que geram obrigações morais, como a integridade dos ecossistemas ou a conservação de espécies. Simplesmente ainda estou por encontrar fundamentos razoáveis para esses alegados deveres.
mas pode-se perfeitamente estar numa posição bem intermédia nesse espectro individualismo-holismo. Agora é que não estou a ouvir rigorosamente nada. Sim, desculpa, mas quer? Espera aí, só um bocadinho, só um bocadinho. Acho que sim, desde que o Pedro não esteja cansado. Sim, acho que vai tentar usar um bocadinho. É útil. Não, acho que o Pedro aceita mais uma pergunta. Ó Pedro, só esta questão esta questão hipotética eu por acaso tenho galinhas em casa e elas morrem de forma. Questão da... Agora estou a ouvir um pouco a nitidez. Ó Pedro, a questão das galinhas que levantou sobre se termos, temos galinhas em casa e elas morrem de forma natural. Depois há a questão dos ovos, não é? E o Pedro referiu que comer os ovos não Sim. estava nenhuma objeção. Então é correto. É correto. Pois, porque é tal coisa. Eu tenho uma concepção... Há quem já havia esta argumentação apresentada por veganos. Havia veganos, sei lá, que tinham galinhas num daqueles santuários e depois o que é que faziam aos ovos das galinhas? Coziam-nos e davam-nos às galinhas. Porquê é que eles não comiam os ovos? Porquê é que não se há de comer os ovos daquelas galinhas que estão ali felizes e que, na verdade, não precisam dos ovos para nada, os ovos não estão fertilizados? Porquê é que não hão de comer os ovos? Então a resposta deles é que as galinhas tinham direito de propriedade aos ovos. E por isso seria errado nós comermos esses ovos. Comer os ovos seria uma violação dos direitos de propriedade das galinhas. Bem, Reagan não chega ao ponto de dar direitos de propriedade aos animais. Esses direitos de propriedade, aliás, não são aqueles claims, são... bem, são claims também. Também são claims. Pois bem, mas eu entendo... O que me parece estar aqui em causa é uma concepção que me parece um pouco mística, uma concepção de propriedade que vem do Locke, que é adquirir-se propriedade a uma coisa, adquirir-se o direito de propriedade a uma coisa, misturando o nosso trabalho com essa coisa. Então, a galinha misturaria o seu trabalho nutritivo, biológico, com um determinado objeto, que é o ovo, e em virtude disso, o ovo seria sua propriedade. Tudo isto parece-me bestialmente confuso. Eu entendo a propriedade como uma convenção útil e, entendendo a propriedade desse modo e não vendo o que há de útil em não comer ovos de galinhas criadas nessas condições, eu não entendo que comer ovos dessas galinhas seja uma violação de alegados direitos de propriedade dessas galinhas. Os ovos, então, não podem ser fertilizados, não podem estar galados, porque aí já estamos aí contra. Quer dizer, se os ovos estiverem galados... bem, depois poderíamos ter objeções a destruir o ovo, análogas às objeções que algumas pessoas têm ao aborto. Eu penso que as objeções ao aborto, quando estão em causa embriões humanos, são muito fracas. Essa é toda uma outra discussão e bem complexa. E por isso também não encararia como errado destruir um ovo já galado. Quer dizer, não creio que um ovo já galado seja um indivíduo com importância moral. Entendo que só indivíduos com a capacidade de gerar estados mentais têm importância moral. Isto aplica-se tanto a animais como a seres humanos. Daí pensar que embriões humanos ainda não têm importância moral. Mas toda esta é uma outra discussão e bem complexa. Obrigada, Pedro. Nada, obrigado eu. Foi um debate aqui bastante extenso e rico e acabou por ocupar extremamente, exatamente, estava aqui a dizer o André, e acabou por ocupar grande parte do tempo que estava para a comunicação da